Olá, graça e paz aos amados irmãos e irmãs. A partir de agora estaremos fazendo esse estudo introdutório sobre a palavra de Deus. Nós temos o primeiro tema de hoje que diz assim: você pode entender a Bíblia. Então, nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai, ele não nos daria um livro misterioso, e sim uma revelação. Então, nós temos aqui a palavra de Deus, né? A Bíblia. Então, a Bíblia apresenta um resumo sobre as relações entre Deus e as pessoas desde a criação até a eternidade, mostrando o plano de Deus para salvar as pessoas. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi escrita por cerca de 40 homens num período de aproximadamente 1.500 anos. Reis, profetas, fazendeiros, pescadores, médicos e etc. Escreveram os 66 livros da Bíblia sobre os magníficos temas de Deus, da natureza, do nosso mundo futuro, do propósito da história e da salvação. Ainda assim, seus escritos são completamente harmoniosos. Então, esse livro é um livro que nos ajuda a entender os propósitos de Deus, né, aos propósitos da natureza que Deus criou. E nós temos aqui, né, o mundo futuro também, né, que Deus nos revela através desse livro. Nós temos também o propósito da salvação que Deus nos concede. A Bíblia tem duas grandes divisões, irmãos, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo foi escrito em hebraico e o Novo foi escrito em grego. Há 66 livros na Bíblia, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. A Bíblia divide a história em três épocas. Nós temos aqui a época patriarcal, a época mosaica e a época cristã, ou eras, como os irmãos quiserem dizer. Era patriarcal, né? O que acontece nessa era? Nesta primeira época, que começa com a criação, Deus revelou-se ao chefe das famílias, chamados patriarcas. Então nós temos aqui, nessa primeira era, Deus se revelando ao chefe das famílias, no caso as tribos. E esses homens guiariam os seus descendentes, né? Guiariam esse povo. Esta época cobre acontecimentos importantes, como o primeiro pecado. Nós temos relato disso, se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias. Eu estou aqui com a nova tradução na linguagem de hoje, né? Uma tradução bem fácil de entender. Vamos ler lá, Gênesis 3, do 1 ao 6. Vocês podem acompanhar, se vocês quiserem, com as suas próprias Bíblias, né? Não importa a tradução que os irmãos possam estar usando, o importante é o que está sendo dito. Vamos lá. Gênesis 3, do 1 ao 6. A cobra era o animal mais esperto que o seu Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Então nós temos aqui o relato do primeiro pecado. Nós temos também o dilúvio, que se encontra em Gênesis capítulo 6. Os irmãos podem lerem o capítulo 6 todo para ter, né, essa narrativa, do qual Deus mandou um dilúvio sobre a terra. Nós temos também as promessas feitas a Abraão, que nós vamos ler agora em Gênesis 12. Né? Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Iremos ler agora. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Então nós temos aqui a promessa feita a Abraão de uma bênção a todos os povos do mundo. Então nós temos também o Êxodo, que significa a saída, né, do povo de Israel da escravidão do Egito. E esses acontecimentos você podem ler lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Né? Ele vai nos relatar esses acontecimentos. E que nós vamos agora para outra era, a era mosaica ou judaica, como os irmãos quiserem interpretar. Esta época abrange 1.500 anos, indo desde os dias de Moisés até a morte de Jesus na cruz. Então é importante, irmãos, nós temos aqui uma lei,
né, dada ao povo de Israel, que começou de Moisés até Jesus na cruz. Então nós temos os livros, né, os evangelhos, Jesus cumprindo essa lei ainda. Então, né, a Bíblia diz que o testamento só tem validade quando o testador morre. Então, muitos acontecimentos da lei do Antigo Testamento, Jesus estava cumprindo e Jesus mesmo não falou contra nenhuma delas. Jesus estava ali apoiando aquelas leis, porque ele não tinha morrido ainda para que essas leis fossem abolidas. Então, nós temos aqui, né, Deus dando a lei aos judeus através de Moisés. Podemos ler isso agora, irmãos, né? Em Deuteronômio, capítulo 5, do 1 ao 3. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 5, do 1 ao 3. Diz assim: Moisés mandou que o povo se reunisse e falou assim: Povo de Israel, preste atenção nas leis e nos mandamentos que estou dando a vocês hoje. Aprendam essas leis e façam tudo para cumpri-las. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com os nossos pais que ele fez essa aliança, mas foi conosco. Foi com todos os que hoje estamos aqui vivos. Então aqui Deus tem feito, né? Deus tinha feito aqui uma aliança com o povo de Israel através de Moisés. E aqui nós temos também, né, que, que frisar que o Antigo Testamento ele foi especificamente dirigido à nação judaica, né, à nação israelita. E nesta época, Deus promete uma nova aliança. Já nessa época, Deus prometendo uma nova aliança, desculpa. Olha o que diz lá em Jeremias, nós podemos ver lá, Jeremias 31, profeta Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao 35. Olha o que diz lá o relato das Escrituras Sagradas. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles nos dias em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar seu patrício nem seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Então nós temos aqui um relato, né, de Deus falando que ele iria fazer essa nova aliança. No versículo 35 ele diz aqui: o Senhor fez o sol para ser a luz do dia, a lua e as estrelas para brilhar de noite. Deus faz o mar ficar bravo e faz rugir as suas ondas. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Então Deus, o Senhor Todo-Poderoso, estava falando, se dirigindo à nação de Israel, dizendo que faria uma nova aliança, né, através, né, dos escritos não em pedras, mas no coração. Então o profeta Jeremias, né, ele foi, vamos dizer assim, esse canal para transmitir essa mensagem. Agora vamos falar da última era, irmãos. A última era nós temos a era cristã, que Deus nos fala através de Cristo. Vamos ver lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim, ó: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Temos aqui, então, né, agora, na era cristã, Deus falando através de Cristo, né? Então, temos que fazer uma observação aqui, irmãos. A época mosaica e a cristã se fundem em Cristo, porque ele é o fim da primeira e o começo da segunda. E lê-se sobre esta época nos evangelhos e em todo o Novo Testamento. E ela existe até hoje. Esta época é justamente na qual vivemos e ela continuará até que Cristo, né? Ela continuará até Cristo voltar para ressuscitar os mortos. Então nós temos aqui a última lei, irmãos, que Jesus nos fala através de Cristo. Então, nós temos um relato aqui
que existia 3 épocas na Bíblia. Então, nós temos aí 2 testamentos e 3 épocas. Quais são os 2 testamentos que nós estudamos aqui? O Antigo e o Novo Testamento. As 3 eras são era patriarcal, era mosaica e era cristã. Então, a época que nós vivemos hoje é a época cristã, que Deus fala através de Cristo. E que os irmãos possam cada dia mais compreender esse magnífico livro que Deus nos tem dado através do Espírito Santo. Que Deus continue dando sabedoria aos irmãos, a todos nós, para entendermos essa palavra, para cada dia tentar praticar em nossas vidas, não só aprender, mas praticar. Sabemos que somos falhos, mas sabemos que nós devemos obedecer os mandamentos de Deus, porque o seu povo deve ser fiel ao seu pai, não um filho rebelde, mas um filho obediente. Graça e paz aos irmãos, até o próximo estudo, se Deus assim o permitir. Amém.